Bom, gente, dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 26 do Livro dos Médiuns, o item 291 fala sobre os interesses morais e materiais. Quando se faz pergunta aos espíritos com interesses desta forma, né? Com relação aos interesses morais, nós já falamos aqui, tudo depende da intenção com que é feita a pergunta e se é de alguma utilidade para o nosso progresso e o progresso da coletividade. Então, se pode pedir conselho aos espíritos? Pode. Conselho que sejam úteis, né? No sentido de que nos faça crescer moralmente. Então, pode-se pedir conselhos? Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então, aqueles que vão por puro interesse para querer saber, a maioria das vezes, alguma coisa para o futuro, né? Então, há pessoas que vão no interesse de querer saber se deve ou não fazer determinada coisa. Eu devo aceitar determinado emprego, eu devo entrar para tal faculdade, né? Então, está se pedindo conselhos de escolhas que devem ser feitas por nós, né? Que o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência determina. Então, não é nesse sentido que devem ser pedidos os conselhos. Isso não são conselhos morais, né? São conselhos no sentido de que realmente nós tragamos uma instrução para o nosso crescimento. E com relação a conselhos materiais, né? Tudo aquilo que for determinado no terra a terra, como relação a finanças, como eu falei, se deve ou não aceitar determinado emprego, tudo que é puramente material, eles não respondem ou nos dão a resposta de dizer que nós mesmos encontraremos a resposta e que sigamos o nosso coração e a nossa consciência. Aí tem uma nota que eles dizem, que Kardec diz assim: os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Tem gente que quer perguntar tudo para eles. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Ou seja, quantas vezes nós não necessitamos levar um tombo para poder aprender, levantar e prosseguir. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Então, está bem claro, né, esse item. Com relação a bens materiais, né, às vezes que alguém deixa uma herança que não está em testamento e começa aquela confusão na família, que ninguém sabe para quem vai ficar, e todo mundo se intriga e aí fica até falando mal do desencarnado, porque não deixou tudo pronto, porque não deixou para mim, porque não deixou assado. Isso muitas vezes já faz parte das provas que devem ser suportadas por aquela família, né? E até para conhecermos qual é o verdadeiro caráter de cada um, né? Mas os espíritos não se ocupam disso. Tem gente que quer invocar o espírito para que ele venha dizer, né? Para quem deixou a fortuna, para quem não deixou e por que deixou daquela forma, né? Mas aquele que se desmaterializa rapidamente, ele não tem interesse mais em resolver esse tipo de coisa. Inclusive, ele fica bem triste em ver as atitudes que a família
toma com relação uns aos outros da sua forma egoísta, né? Tem um caso muito interessante que aconteceu na família de uma conhecida nossa, em que a família era bem católica e tudo, e a mãe, a matriarca, né, desencarnou, e os filhos começaram aquela confusão de para quem ia ficar a casa, né, a casa da mãe. Só que ninguém sabia onde é que estava nem sequer o documento da casa. E aí começou aquilo, procura para cá, procura para lá, e vários dias de angústia, sem saber onde se encontrava o documento. Pois bem, essa conhecida nossa disse que um belo dia pegou no sono, na rede, e sentiu perfeitamente a mãe chegando até ela, batendo na perna dela e dizendo: olhe, o documento que vocês tanto procuram está numa gaveta assim, dentro de tal armário, em tal canto, em tal cômodo da casa. E depois disso, desapareceu e essa pessoa acordou, né? Quando ela se levantou, ela foi lá naquele local onde ninguém tinha procurado ainda, porque tinha vários outros itens que não tinham nada a ver, não era uma gaveta onde tinham papéis, enfim, eram outros objetos. Chegou lá e estava o documento da casa, para que eles pudessem resolver a questão da herança e do inventário da casa. Então, quer dizer, nesse caso, o espírito estava tão incomodado em ver toda a confusão que estava havendo, porque ninguém encontrava o bendito documento, que espontaneamente veio avisar onde é que se encontrava para poder resolver a questão e ela ter paz, né? Então, que possamos resolver as nossas questões antes de partir, para que depois não estejamos precisando vir para avisar ninguém e a gente possa se desmaterializar o quanto antes e ficar livre de tudo isso. Bem, após a nota dessa questão do item 291, tem no segundo parágrafo dizendo assim: se no interesse da justiça e das pessoas que lhes são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, ou seja, com relação aos materiais, fala-a espontaneamente. E para obtê-las, ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium. É essa história que eu contei para vocês agora. Nem ela era médium e nem precisou recorrer a nenhum. Ela simplesmente sentiu de uma forma muito patente, né? Ela literalmente disse que viu a mãe dizendo: o próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas, não todavia por efeito de pedidos que se lhe façam, visto que semelhantes pedidos de modo algum podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Então, se é necessário que eles passem por essa prova, eles passarão de qualquer forma. Sobre a sorte dos espíritos, o item 292. Pode-se pedir aos espíritos esclarecimento sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e nós sabemos que, inclusive, em todas as obras de André Luiz, cujo subtítulo é A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz vem relatar como é que ocorre a sorte ou o destino de tantos espíritos que se encontram lá na colônia, nas colônias ao qual ele passa, né? Eles podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou dos seus momentos ditosos, né, para os espíritos felizes. Mais à frente do item 22, ele diz, da pergunta 22, ele diz: não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do espiritismo, é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os espíritos tenham permissão de vos iniciarem na vida futura. Ou seja, para que viria tanto esclarecimento e tanto conhecimento se não fosse para nos iniciar nessa vida que fará parte de todos nós, né? Que todos nós estaremos lá um dia, se a gente não puder aproveitar esse conhecimento, esse esclarecimento para o nosso próprio melhora, né? Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera,
tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. Que a gente está falando aqui dos anos, do ano 1864, 63. Quantas revelações já não foram feitas, né? De lá para cá, que foram sendo feitas de acordo com que a gente conseguia percebê-las e compreendê-las para que fosse apto para o nosso progresso, né? Sobre a saúde, o item 293. Se nos dirigirmos, o item 25, se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? Ou seja, ele diz que as celebridades terrenas, os que foram médicos, eles não são infalíveis. Mas, claro que dependendo do estágio evolutivo que eles se encontram, não quer dizer que, porque eles possuíram inteligência, eles possuíram também o mesmo caráter, né? A mesma característica moral. Mas aquele que realmente, quando partiu para o mundo espiritual, além do conhecimento, da inteligência, ele ainda teve humildade para reconhecer quando errou, ele dirá que errou, né? Da mesma forma que se ele fez descobertas científicas e levou todo o mérito disso e realmente é algo que faz parte da verdade, ele virá reafirmar o seu conhecimento, mas de forma muito humilde. Aqueles que são evoluídos agem assim. Tanto é que eles identificam que, quando eles são realmente sábios, né, ele reconhece os seus erros científicos. E isso faz parte da pergunta 26. O item 294 fala sobre as invenções e descobertas, né? Olhem só a diferença. Na pergunta 28, Kardec pergunta se os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas. E eles dizem que não, eles não guiam, porque guiar leva muito ao pegar na mão e leva, né? E isso tiraria todo o mérito da humanidade nas suas descobertas. Então, para que trabalharíamos se viraríamos meros fantoches dos espíritos, né, que possuem esse conhecimento? Aí a pergunta seguinte, ele meio que reformula e diz assim: o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Aí eles respondem que sim, que isso é muito diferente. Uma coisa é ser guiado e outra coisa é ser inspirado, ser intuído. Para quê? Se a pessoa já tem aquele talento, ele recebe uma inspiração, ele vai colocá-lo em prática, né? Tentar executá-lo e, se conseguir, vai ter o mérito, né? Daquela invenção, daquela descoberta que fez. Mas não como algo que os espíritos trouxeram para ele. Ele vai acreditar que foi ele mesmo que realizou. Então, nós vemos grandes gênios da humanidade que nada mais foram, para quem estuda o espiritismo, a gente vê que realmente eles foram inspirados. Eles foram intuídos, né? Mas, obviamente, eles levaram todo o mérito, porque foi dentro daquilo que já era o talento dele. Então, eles foram e colocaram a ideia em prática e que deram certo, né? Então, no item 295, fala sobre os tesouros ocultos, né? Se podemos perguntar sobre tesouros, vou deixar para vocês lerem. E sobre outros mundos. Então, sobre outros mundos, a gente sabe que eles falam sim, mas não em relação a características físicas e orgânicas desses mundos, né? Tanto é que a gente não vê os astrônomos falando, tudo que eles buscam falar é sobre se aquela região tem água, oxigênio, se tem terra, como nós conhecemos aqui, se tem partículas parecidas com a da Terra. Só que isso está muito limitado ao nosso conhecimento aqui da Terra. Tem partículas, tem elementos que há nos outros mundos que sequer nós sabemos o nome, a composição e a característica daquele elemento. Então, nós não temos nada para compará-lo aqui na Terra. Tanto é
que quando há as pesquisas espaciais, eles buscam o quê? Buscam lá o que nós já temos aqui. Eles buscam bactérias, eles buscam água, buscam oxigênio, buscam terra, argila, tudo que nós já temos aqui, né? Então, como é que eles iriam, os espíritos, dizer para nós o que há nos outros mundos que nós nem sequer temos como comparar ao que há aqui? E também tiraria todo o nosso mérito das nossas pesquisas, né, científicas. Então, com que fim eles falam dos outros mundos? Com o fim de dizer que existem sim outros mundos, há seres habitando neles e quais seriam as características morais nesses seres. Então, eles falam de mundos superiores e mundos inferiores. Então, como o próprio nome diz, mundos inferiores vivem os espíritos que, pela escala, eles se encontram em características inferiores, né, do ponto de vista moral. E nos mundos superiores vivem os espíritos felizes, né, que a gente está num meio termo que ainda é considerado um mundo de provas e expiações. Nós não somos um mundo feliz, não somos um mundo superior, por isso que ainda passamos por tantas provas e expiações, tá certo? Ainda estamos em muita transição, e que temos muito a melhorar para passarmos para um planeta de regeneração realmente. Então, vamos ficar por aqui, porque ficou bem extenso, o capítulo era bem grande, mas esses 3 vídeos vão ficar valendo pelas aulas da terça-feira passada, tá certo? Que não foi possível termos a aula, e já desta terça-feira, dia 24 de março de 2020, tá bom? Espero poder ter ajudado e vamos abrir para fazermos os comentários, as complementações e tirar as dúvidas, tá bom? Um beijão no coração de todos, gente. Vamos estudar, vamos nos esclarecer, porque o conhecimento é libertador. Super abraço. Tchau, tchau.